Oi, Emília. Esse é nosso trabalho de farmacologia de estudo de casos. Agora eu vou falar sobre as informações do paciente e a patologia. Paciente LMA, de 81 anos, do sexo feminino, tem 1,49 de altura, analfabeta, natural de Alegre, Espírito Santo, anêmica, hipertensa e diabética insulino não dependente. Agora eu vou falar sobre a hipertensão. É uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140/90 mmHg, ou 14 por 9. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é, então, um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Diabetes mellitus tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Por isso, é essencial manter acompanhamento médico para tratar também dessas outras doenças, que podem aparecer junto com o diabetes. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo. E agora, por último, a anemia. A anemia é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. As anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Bom, eu vou falar sobre o mecanismo de ação dos fármacos. Primeiramente, né, os fármacos envolvidos nesse tratamento foram o propanolol, a glibenclamida, o furosemida, hidroclorotiazida e o cloridrato de metformina. Bom, começando pelo propanolol, ele é um beta-bloqueador não seletivo que bloqueia os receptores beta-adrenérgicos no coração e nos vasos sanguíneos. Isso leva a uma diminuição na frequência cardíaca e na força de contração do coração, e, consequentemente, a diminuição da pressão arterial. Além disso, o propanolol também reduz a liberação de renina pelos rins, o que ajuda a diminuir ainda mais a pressão arterial. O mecanismo de ação do propranolol é útil no tratamento de condições como hipertensão, anginina, arritmias cardíacas e tremores e ansiedade. Partindo para a glibenclamida, ela é um medicamento hipoglicemiante oral e nesse caso foi utilizado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O mecanismo de ação da glibenclamida consiste em estimular a secreção de insulina pelo pâncreas. Como ele faz isso? Bom, basicamente, a glibenclamida liga-se a receptores específicos nos canais de potássio sensíveis a ATP na membrana da célula beta-pancreática, o que leva ao bloqueio desses canais e, consequentemente, despolarização da célula. E essa despolarização que leva à entrada de cálcio na célula, né? O que estimula a liberação de insulina nas células beta-pancreáticas. Bom, furosemida. A furosemida é um medicamento diurético utilizado para tratar a retenção de líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, cirrose hepática, entre outras enfermidades. O mecanismo de ação da furosemida consiste em basicamente bloquear os transportadores do sódio, potássio, cloro, né, as bombas sódio, potássio, cloro, na membrana das células do ramo ascendente da alça de Henle. Esse transportador é responsável pelo transporte ativo desses íons, né, do filtrado glomerular para as células do rim, o que ajuda a manter a osmolaridade do líquido extracelular. Ao bloquear esses transportadores, a furosemida impede a reabsorção de sódio, potássio e cloro na alça de Henle, onde ocorre a maior parte da absorção, o que leva a uma maior eliminação desses íons na urina. Além disso, a furosemida também aumenta a produção de urina, o que ajuda a reduzir a retenção de líquidos no corpo. Bom, partindo para a hidroclorotiazida, ela é um diurético tiazídico utilizado no tratamento da hipertensão arterial e em edemas. O mecanismo de ação
hidroclorotiazida envolve a inibição da reabsorção de íons de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal dos rins, o que resulta em uma maior eliminação de água e eletrólitos, como sódio, potássio e cloro, pela urina. Esses íons levam a uma diminuição no volume sanguíneo e da pressão arterial. A hidroclorotiazida também pode ter efeitos vasodilatadores, aumentando a produção de óxido nítrico e diminuindo a resistência vascular periférica. Para finalizar, temos o cloridrato de metilfamina, que é um antidiabético oral que atua principalmente reduzindo a produção de glicose pelo fígado e aumentando a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos. O mecanismo de ação da metformina envolve a ativação da enzima AMP quinase no fígado e nos músculos, e essa enzima leva a uma inibição da gliconeogênese hepática, que é basicamente a produção de glicose a partir de fontes não carboidratos, como aminoácidos e ácidos graxos, por exemplo. Além disso, a ativação da AMP aumenta a captação da glicose pelos músculos, o que reduz a concentração de glicose no sangue. Intoxicação medicamentosa. Intoxicação medicamentosa é um efeito colateral grave que pode ocorrer quando dois medicamentos são combinados de forma inadequada. No caso da combinação de furosemida e glibenclamida no tratamento de hipertensão e diabetes mellitus, pode haver um risco aumentado de intoxicação medicamentosa. A furosemida é um diurético de alça que é frequentemente prescrito para o tratamento da hipertensão e do edema associado à insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e doença renal. A glibenclamida, por sua vez, é um hipoglicemiante oral que é usado para tratar diabetes mellitus tipo 2. Quando esses dois medicamentos são combinados, pode haver algum risco aumentado de hipoglicemia, que é uma condição quando o açúcar está muito baixo na corrente sanguínea. Isso pode levar a alguns sintomas como a tontura, fraqueza, sudorese, confusão e até mesmo a convulsões, e em casos mais graves pode levar ao coma. Em resumo, a combinação da furosemida e a glibenclamida no tratamento de hipertensão e a diabetes mellitus pode aumentar o risco de intoxicação medicamentosa, especialmente a hipoglicemia. E por conta disso, o médico optou por mudar a prescrição no caso do paciente. A prescrição do relato do caso clínico evidencia a ocorrência da intoxicação por interação medicamentosa entre os fármacos normalmente utilizados no tratamento de hipertensão e da diabetes, que são a furosemida e a glibenclamina. O acúmulo tecidual da glibenclamina, devido ao deslocamento das proteínas plasmáticas proporcionado pela furosemida, resultou a intervenção hospitalar da paciente e posteriormente a suspensão do medicamento e substituição da prescrição com a reavaliação das dosagens. As interações medicamentosas são perceptíveis diariamente em rotinas ambulatoriais e hospitalares no país. Assim, a avaliação clínica e acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes através de uma equipe multidisciplinar demonstram-se essenciais. Aos profissionais de saúde, cabe a busca pela atualização de seus conhecimentos farmacológicos para que possam avaliar os prováveis mecanismos de interações medicamentosas e a promoção do uso racional dos medicamentos.